Olá pessoal, Carlos Lima aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Davi, né? Por que que Davi, ele é ungido rei, mas ele não recebe o reino, né? Por que que Deus unge Davi e não dá o reino para ele? Davi vai receber o reino muito tempo, mas muito tempo depois, bem lá na frente, é que Davi recebe o reino. Quando Davi é ungido rei, o rei atual que estava reinando sobre Israel tinha corrompido seu coração, tinha se afastado de Deus, né? Deus estava usando o profeta Samuel para guiá-lo pelo caminho, mas ele tinha se tornado rebelde, né? Desobedeceu ao profeta e tomou várias decisões que desagradaram a Deus. Deus viu quando Saul foi ungido rei, ele parecia ser uma pessoa humilde, né? Que tinha muito amor a Israel, mas foi justamente o poder que corrompeu o coração de Saul, né? O amor ao poder, Saul se tornou um homem orgulhoso, arrogante, passou a amar aquele poder que ele recebeu praticamente mais do que tudo, né? Até mais do que o compromisso que ele tinha com Deus. Então Deus usa o profeta Samuel falando que vai ungir alguém. Deus encontrou um homem melhor, né? Um homem segundo o coração de Deus, e Deus ia ungir esse homem como rei de Israel. Então Deus manda o profeta ungir ali Davi, né? Davi é muito jovem na época, calcula-se que ele tinha talvez entre 16 e 17 anos. E Samuel vai até a casa de Jessé, onde Deus mandou que lá ele iria ungir um dos filhos de Jessé, e vão entrando todos os filhos, homens fortes, guerreiros, e Deus vai rejeitando um a um, até que Samuel fala: olha, e aí, acabaram-se os jovens? Fala, não, tem um mais novo que está no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel fala: manda buscar, porque a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E ali então Davi chega e o Senhor fala: é esse, pode ungí-lo. E a Bíblia diz que ele era jovem, né, de cabelos ruivos, olhos, belos olhos e gentil aparência, né? Tinha uma aparência bem gentil. E ali Deus unge Davi como o próximo rei de Israel. Só que aquilo tinha que ficar em segredo, né? Porque se o rei soubesse, o rei já estava orgulhoso, estava arrogante, tinha demonstrado um amor enorme pelo poder. Se ele sabe que Davi foi ungido rei, ele mandaria matar Jessé, o próprio Samuel e toda a família de Davi. Então aquilo fica em segredo, né? E Davi começa a levar, e a família de Davi, provavelmente sob grande tensão, começam a levar aquele segredo adiante. E aí, com o passar dos anos, Davi acaba se aproximando de Saul, né? Tem a questão dele enfrentar o gigante, ele se tornou pajem de armas, né, que cuidava das armas de Saul, e desenvolveu ali um relacionamento de amizade com Saul. Saul gostava muito dele, Davi gostava muito de Saul. No fim ele se torna general do exército, se casa com a filha do rei. Mas Saul, Deus tinha, através de Samuel, Deus falou para Saul que ia ungir um outro no lugar dele. Então Saul estava de olho. E de repente, quando ele vê que Davi começa a vencer todas as batalhas, que Deus está com ele, quando ele começa a ver que o coração do povo está se voltando para Davi, as lideranças do reino, então Saul junta que um mais um é dois, né? E ele percebe que Davi era, na verdade, o homem escolhido por Deus. Então a vida de Davi muda completamente, ele passa a ser perseguido, o rei tenta matá-lo, Davi tem que fugir, passa fome, passa sede, passa por uma série de circunstâncias difíceis, né, na vida dele, enquanto na verdade Deus o tinha ungido como rei de Israel. Então Davi só seria rei lá na frente, depois de muito tempo, né? Primeiro ele seria ungido como rei de Judá e depois como rei de todo Israel. Judá era a tribo do qual ele fazia parte, então foi o grupo que primeiro aceitou Davi como rei, e depois todo Israel acabou aceitando ele também. Então a pergunta que fica é: por que Deus dá a promessa, Deus unge Davi, mas não dá para ele o reino? Por que Davi tem que passar por tudo aquilo? Por que Davi passa por todas aquelas perseguições? Por que Davi enfrenta todas aquelas dificuldades para que muito tempo depois a promessa do Senhor se cumpra sobre a vida dele, né?
É interessante isso. Na verdade, Saul ele foi ungido por uma necessidade. O povo queria um rei, então o tempo de preparação de Saul foi muito curto, né? Saul teve uma preparação relativamente curta e foi ungida como rei. Então Deus em Davi ele não queria cometer o mesmo erro, né? Deus deu um tempo de preparação muito maior para que Davi ao longo do percurso ele fosse olhando todas as circunstâncias, todas as coisas que aconteciam, ele fosse enxergando o orgulho, a vaidade do rei e até onde isso o levaria. Davi fosse prestando atenção no valor dos seus homens, no valor de ter a confiança do povo, dos anciãos ali de Israel. Uma série de lições, elas foram sendo apresentadas ali para Davi, né? Foram sendo apresentadas ali uma série de lições e uma série de circunstâncias para que Davi aprendesse com todas aquelas circunstâncias. Então Deus não cometeria o mesmo erro. Uma outra questão também é que como o povo escolheu um rei, Deus aceitou aquilo. A mudança ela era hereditária, então quem podia substituir um rei era só um filho ou alguém da família. Então Deus não poderia quebrar essa aliança que ele estabeleceu. Quem poderia quebrar uma sucessão hereditária eram os próprios líderes de Israel. Só eles poderiam rejeitar a família que estava no poder, né, e eleger uma outra família para continuar a sucessão. Então Deus foi criando circunstâncias para que isso acontecesse e ao mesmo tempo foi preparando o coração de Davi para quando chegasse o momento dele se tornar ali o rei de Israel, o próximo rei de Israel. Mesmo assim, Davi ainda cometeria alguns erros bem graves e só não morreu por causa da graça e da misericórdia do Senhor, que já existia, né? Muitas pessoas pensam que a graça só existe no Novo Testamento. Não, a graça de Deus se manifesta desde o Jardim do Éden, já existe graça de Deus, né? Talvez depois eu grave um vídeo aí falando sobre isso, mas a graça ela já existia no Velho Testamento e é a graça de Deus que impede que Davi seja morto. Então, qual é a moral da história, né? Qual a lição que nós podemos tirar daí? Quando Deus te dá uma promessa e você tem certeza absoluta que foi o Senhor quem te deu essa promessa, mas parece que aquela promessa não se cumpre, né? O tempo vai passando, vai passando, vai passando e parece que a promessa de Deus, você começa até a questionar se foi realmente Deus. Você tem convicção no seu coração, mas você vai ter muitos momentos de questionamento. Davi, talvez ao longo da vida dele, ele teve muitos momentos que ele se questionou aquelas situações que ele estava vivendo. Então você precisa entender que Deus pode estar fazendo você passar por um tempo de preparação, né? Um tempo em que o seu coração está sendo preparado, a sua mentalidade está sendo construída, você está criando resistência, você está aprendendo com as lições, com as circunstâncias, com as coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida. Deus está te preparando para que quando a promessa se cumprir na sua vida, você seja pronto para desfrutar e para fazer bem, realizar bem aquilo que Deus colocou como incumbência, como uma promessa, como uma bênção na sua vida. Então não despreze esse tempo de preparação. Esteja atento, preste atenção, aceite as lições do Espírito Santo e quando a promessa chegar, você vai ser bem-sucedido na sua jornada, tá bom? Deus abençoe, né? Que o Senhor esteja aí guiando você pelo caminho, guiando pela jornada, né? Te ajudando a compreender as lições que nos são ensinadas ao longo do caminho, para que você seja bem-sucedido e vitorioso na sua jornada. Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.